E aí pessoal, mais um videozinho aqui do Vietnã, nesse nascer do sol aqui novamente, bonito pra caramba. E nesse vídeo, apesar do background ser bonito pra caramba, eu queria falar de uma coisa um pouco mais triste, né? Um pouco mais introspectiva, que é o sentimento de que ao amadurecer a gente percebe que a vida não é tão fácil quanto a gente pensava que era quando nós éramos um pouco mais jovens, né? Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, 20 anos, até meus 22 anos, 23, eu achava que eu seria milionário, bilionário, antes dos 30 anos de idade, antes dos 35. Eu achava que eu era inteligente pra caramba, que eu sabia muito de muitas coisas, que eu era muito acima da média, que eu lia muito mais livros que a maioria das pessoas. E por mais que eu até fosse um pouco mais inteligente que a média das pessoas, hoje em dia eu sei que hoje em dia eu sei que aquele sentimento que eu tinha, né, de otimismo, né, de que tudo daria certo, de que eu tinha tudo sob controle, simplesmente era uma ilusão que eu tinha criado pelo fato de que eu lia bastante desses livros que as pessoas estão viciadas hoje em dia, né? Esses livros de autoajuda, esses livros de coaches e tal, que eu acho que são tão perigosos quanto outros tipos de dogmas que as pessoas têm em suas vidas, né? E eu acredito que o que causa isso é justamente a falta de pensamento crítico, que é causado também pelo nível de educação no Brasil, que é muito baixa, né? A gente tem um nível de educação muito complicado, a gente não investe o suficiente, a gente não tem escola de qualidade, a gente não tem um ensino de qualidade, e as pessoas não têm um pensamento crítico, né? E aí fica muito fácil para um coach simplesmente chegar para você, falar palavras bonitas, falar frases bonitas, falar coisas que você já acredita, né? Só que com uma roupagem completamente diferente, te vendendo um sonho, né? Falando para você que se você trabalhar 14 horas por dia, se você fizer mais do que a média, se você estudar mais do que a média, se você dar o seu melhor, as coisas simplesmente vão começar a acontecer para você, né? As coisas vão começar a dar certo para você. E isso não passa de uma grande ilusão, cara. Infelizmente, eu queria que a vida fosse assim, né? Eu queria que o meu sucesso dependesse apenas do meu esforço. Eu queria que o meu sucesso dependesse apenas da minha competência. Mas, na verdade, muito do que acontece com a gente na nossa vida financeira, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, sentimental, de saúde, tudo, né, basicamente, a gente não tem controle total, cara. A gente simplesmente não pode controlar todos os fatores. E quando se trata de vida financeira, a gente tem menos controle ainda, porque a gente está muito suscetível às questões de mercado, né? Você não controla o mercado, você é só uma peça muito pequena naquela engrenagem ali que funciona e que não tá nem aí para você, cara. O mercado não tá nem para você. O mercado não se importa com o que você pensa, não se importa com quão especial você acredita ser, né? E esse sentimento que eu tenho, né, de que eu era imaturo, mas hoje em dia eu tenho um pouco mais de maturidade, apesar de não me considerar inteligente demais e de não me considerar hoje em dia, né, eu já não acho que sucesso depende só de questões suas, né? Depende muito mais de sorte também, depende de onde você nasceu, do seu círculo social. Apesar de eu achar que é importante sim você lutar pelos seus sonhos, você estudar bastante, você trabalhar bastante, eu acredito que tem muito mais sorte envolvida, né? Principalmente quando você fala de ser milionário, bilionário, fazer milhões e milhões, né? Isso não é uma questão meramente de competência ou de fazer as coisas certas, né? Até porque, cara, até o Mark Zuckerberg, né, que é visto como por muitos aí um gênio, né, da área da tecnologia, porque ele criou algo que o mundo inteiro usa. O cara é bilionário, o cara tem todo o dinheiro do mundo que ele quiser para investir, ele pode contratar as melhores pessoas do mundo, ele pode ele pode contratar as pessoas mais qualificadas, ele pode adquirir o que há de mais inovador em termos de conhecimento no mercado, ele tem acesso aos meios sociais que você não tem. E mesmo ele, cara, ele criou um monte de produtos que, em sua maioria, não deu certo. Inclusive, o único produto que ele realmente criou que deu certo foi o Facebook, né?
E a Meta criou mais de 10, 15 produtos ao longo do tempo que nenhum deu certo. Então, se para o Mark Zuckerberg, cara, praticamente tudo que ele criou deu errado, você imagina para um simples assalariado que vem de uma cidade pequena ou que vem de uma favela, que não tem acesso à educação, que não tem acesso aos recursos financeiros que esse cara tem. Cara, é simplesmente as chances de você realmente dar certo, né, no quesito profissional. Quando eu falo dar certo, é assim, fazer milhões, né? É óbvio que se seu objetivo é ganhar 5 mil, 10 mil, 15 mil reais, 20 mil, tudo bem, isso é um pouco mais tangível, mas para quem acredita que vai abrir um negócio, vai ficar milionário, bilionário, aí a conversa já muda de nível, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que esse tipo de ilusão que as pessoas têm é muito prejudicial, né? Porque às vezes você se cobra demais, você trabalha mais do que você precisa, você não tem uma vida social, acreditando que aquele esforço ali vai ser pago em alguns anos, em 2 anos, em 5 anos, porque você acha que o seu negócio vai dar certo, né? Você acha que depois de 3 anos ali se esforçando, trabalhando pra caramba, você vai fazer uma grana e todo aquele esforço vai valer a pena. E provavelmente não vai, cara. Estatisticamente não vai. A chance de dar errado é muito grande. Então, muitas vezes é melhor para você ter um nível de esforço, um estilo de vida um pouco mais saudável para o seu corpo, para a sua mente, do que você simplesmente ficar se matando em prol dessa ilusão que é vendida através dos coaches, através dessa filosofia barata que a gente encontra aí, principalmente no Brasil e nos Estados Unidos, né? E vamos desenvolver um raciocínio um pouco mais crítico, vamos lutar pelo sucesso, mas de forma um pouco mais consciente, sem se tornar reféns e escravos desse pensamento que provavelmente vai acabar desencadeando muita frustração, talvez depressão, talvez burnout, talvez outros problemas de saúde que você possa ter. Mas enfim, eu quero saber o que vocês acham sobre essas coisas que a gente conversou aqui. E deixe nesse comentário aí, deixa o comentário aqui no vídeo e a gente vai conversando e criando uma comunidade com um pensamento um pouco mais crítico, né? Até mais, pessoal.